Excelentíssimo senhor presidente, ministro-presidente, através de Vossa Excelência, saúdo os juízes dessa excelsa turma, bem como os colegas advogados aqui presentes. A união estável é uma das formas de constituição de família reconhecidos pela Carta Magna, lá nos seus parágrafos 3º e 4º do artigo 226. Até pouco tempo atrás, essa forma de família sofria um preconceito social, inclusive era chamada de concubinato. Hoje tornou-se uma realidade cada vez mais presente na vida dos brasileiros. E isso não é mera retórica. Entre 2006 e 2019, houve um aumento de 464% das uniões estáveis, enquanto que os casamentos caíram 10%. Durante a pandemia, esses números cresceram ainda mais. Atualmente, mais de 1/3 dos relacionamentos do país são uniões estáveis, chegando a quase 50% das famílias de baixa renda. Todos esses dados foram extraídos de fontes oficiais e foram apresentados na nossa manifestação. E aqui está o ponto central. A exigência de documentos para comprovar a união estável atinge justamente os mais pobres. Para as classes médias e altas, é comum haver contratos de aluguel, escrituras de imóveis, cartões de crédito em nome dos companheiros, mas a população mais vulnerável não tem esse tipo de documentação. Portanto, Excelência, o que vemos aqui é uma contradição. Cresce o número de uniões estáveis, especialmente nas camadas mais unidas da população, mas a legislação previdenciária, com essa alteração de 2019, passou a exigir provas documentais mais rígidas em comparação ao próprio casamento, restringindo o acesso aos benefícios de quem mais precisa. E esse debate, Excelências, não é isolado. O STF, ao julgar o tema 809 e, mais recentemente, ao admitir a repercussão geral do tema 1313, já afirmou que não cabe hierarquia entre casamento e união estável. E, em sua análise, o ministro Flávio Dino dispôs, abre aspas, a proteção da Constituição da família não deriva de forma como ela se constitui, mas do simples fato de ser família base da sociedade. E é exatamente isso que sugerimos essa turma. Existe um dever estatal de proteger não apenas as famílias constituídas pelo casamento, mas qualquer entidade familiar que seja apta a contribuir para o desenvolvimento de seus integrantes, tanto pelo amor, pelo afeto, pela vontade de viver juntos. Temos visto o Supremo seguidamente falando do direito à felicidade, que não será encontrado se nós trabalharmos, ministro, de uma forma mais rígida, como sugeriu a Procuradoria do INSS. Nesse sentido, a defesa de uma hierarquia entre o casamento e a união estável, como está na norma previdenciária, vai de encontro à vontade originária do Constituinte. Em nítida interpretação evolutiva, foi exatamente nesse sentido o disposto do tema 809. Poder-se aqui entender que a alteração da norma foi para evitar fraudes, como bem colocou a Procuradoria. Recentemente tive a oportunidade de participar do julgamento da DEI 4878 no Supremo, representando o IBDP, onde se discutia a equiparação ou não da criança e adolescente sob guarda aos filhos. E essa alegação de fraude foi trazida pelo ministro Gilmar Mendes, na ocasião, entretanto o ministro Fachin, voto condutor do julgamento, na maioria dispôs. E aqui peço vênia para trazer esse ponto tão importante. Não se trata de chancelar qualquer tipo de fraude, ao revés. Em primeiro lugar, porque o argumento pauta-se na presunção de má-fé. Em segundo lugar, porque pretensas fraudes supostamente ocorridas em processos de guarda não são justificativa para impedir o acesso de crianças e adolescentes, até aqui por infringir o artigo 227 da Constituição Federal. E peço a vênia aqui para substituir a parte final dessa argumentação. Pretensas fraudes supostamente ocorridas na comprovação de união estável não é justificativa para impedir o seu acesso a ter direitos igualitários ao casamento. Assim dispõe o que? O artigo 226 da Constituição Federal era, assim, a jurisprudência pacificada do STJ, inclusive na súmula 63 da TNU. Então, sugerimos, excelências, que não é aplicável ao processo judicial a exigência de início de prova material de união estável e de dependência econômica produzida em um período não superior a 24 meses anterior ao óbito, nos termos do parágrafo 5º do artigo 16 da Lei 8.203 de 91, acrescentado pela Lei 13.846 de 2019. É o que se espera em respeito à Constituição, à igualdade, à proteção de todas as famílias. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigado, doutor Anderson, e parabéns pela sustentação oral. Vossa Excelência me fez lembrar uma obra clássica de um grande juiz federal, que foi do concurso do ministro Flávio Dino, Carlos Alberto Simões Tomás, da Seção Judiciária de Minas Gerais, com sua obra Direito à Felicidade.